Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com os nossos vídeos relacionados à programação orientada a objeto utilizando a linguagem PHP. No vídeo passado nós finalizamos o nosso excluir da página usuário e começamos a implementar o alterar, onde nós colocamos aqui no link do texto alterar os parâmetros que devem ser passados para a página. Hoje nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos editar o formulário. Então, qual é a ideia? Olha lá. Antes de carregar a página, eu estou verificando o que? Se existe dados na posição BT inserir do post, se existe dados, ou melhor, se chegou alguma informação por get, um op, excluir. Caso isso ocorra, nós estamos fazendo isso. E agora, pessoal, nós vamos fazer praticamente a mesma coisa que tem aqui, só que no nosso formulário. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou copiar essa parte, esse trechinho. Olha lá. Vou criar um outro bloco if, que vai ser para o nosso alterar. Então, pronto. E o que nós vamos colocar aqui dentro, pessoal, deste alterar? Olha lá. Se existir um op e esse op for igual a alterar, o que nós vamos fazer? Eu vou criar a conexão, criar o DAO do usuário. Olha lá. E agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a variável usuário receber o quê? O retorno do nosso DAO usuário. E que retorno vai ser esse, pessoal? Se nós olharmos aqui no DAO usuário, deixa eu tirar o DAO contato aqui, eu tenho... Deixa eu ver se eu criei isso daqui. Inserir, alterar, excluir, localizar. Tá. Eu não criei ainda. Eu tenho um localizar que me retorna o quê? Todos os usuários cadastrados. Eu vou criar aqui, agora, para facilitar a minha vida, um outro método denominado, carrega usuário. Carrega usuário. Qual o objetivo desse método, pessoal? E aqui eu vou passar um código. O objetivo desse método é pegar um usuário e devolver um objeto usuário. Então, com base nesse código, eu vou preencher um objeto do tipo usuário e devolver esse objeto para quem chamou o carrega usuário. Então, o que nós vamos colocar aqui? Vou praticamente copiar o texto do localizar, por enquanto. Aqui, selecione todos os campos de usuário, onde o que vai mudar vai ser aqui. O uso code seja igual, olha lá. Então, eu posso deletar isso aqui. Seja igual a cifrão code. Vou até tirar a concatenação aqui, que o textinho ficou pequeno, então não precisa. Selecione todos os campos de usuário, onde o código do usuário seja igual ao valor que está dentro desta variável. Vou conectar no banco, ou melhor, vou estabelecer a conexão, vou pegar o arquivo que representa o meu banco, vou executar o comando query, e guardar o retorno dele. E agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? O retorno vai ser quem? Exatamente isso daqui. No nosso listar, se nós olharmos aqui embaixo, reparem este localizar. Este valor aqui, retorno, vai possuir a mesma coisa que o resultado possui, que é o que?
a nossa tabela em memória. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou recuperar um registro. Como recuperar um registro? Olha lá. Aqui nós não usamos um while para quê, pessoal? Fazer o registro, receber o que o resultado pegou da primeira linha do array. Ou melhor, o resultado que está na primeira linha aqui, que está em uma linha da tabela, transformado em array. Então, nós vamos fazer isso aqui no DAUsuário. Então, ao invés de chamar retorno, só para ficar mais claro, vou falar tabela. Então, aqui, esta tabelinha vai possuir o quê? Todos os registros retornados pelo meu comando query. E aqui nós vamos fazer o que, pessoal? Eu vou fazer o meu registro, vou pegar um registro da tabela. Então, aqui, tabela. Então, eu vou acessar a minha tabela em memória, pegar a linha que ela está apontando, converter essa linha em array e armazenar esse retorno em registro. Feito isso, pessoal, agora ficou fácil. Basta apenas fazer o quê? Acessar as posições do meu registro e armazená-las no meu objeto usuário. Então, aqui, eu vou fazer o quê? Olha ali. Eu vou criar um objeto usuário que vai receber um new usuário. Quais são os campos do usuário, pessoal? Eu posso já criar o objeto de uma vez. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou colar aqui o registro, uso code, vírgula. Quem que é o próximo? O nome, uso o nome, vírgula. O login, uso login, vírgula. Senha, uso senha. Creio que eu acertei todos os nomes das colunas, para verificar é só vir aqui, código, nome, login, e-mail e senha. Então, código, nome, login. Faltou quem? Então, peraí. Deve ter faltado alguém. Olha lá. Código foi o primeiro. Nome, o segundo. O terceiro é o e-mail. Então, código, nome. Faltou o e-mail aqui, pessoal. Perdão. E-mail. Login e senha. Agora está certo, Só para conferir, vou pôr uma vírgula aqui, para ver, Código, nome, e-mail, login e senha. Então, correto. Então, aqui eu já estou criando o meu usuário com base no que? No valor que eu possuo dentro de registro. Então, me desconectei e estou devolvendo quem, pessoal? Aqui não vai ser retorno, vai ser registro. Pronto. Aqui eu tiro isso daqui, que não pertence. Olha lá. Então, o nosso carrega usuário, pessoal, eu estou pegando um código. Detalhe, eu já sei que esse código vai existir. Então, nem estou fazendo validações aqui, tá? Poderia criar validações, verificar se foi retornada alguma linha, mas eu não fiz validação alguma, tá? Então, criei o comando, conectei, peguei o nosso banco, executei um comando, peguei uma linha da tabela e transformei em vetor, joguei em registro, acessei esse registro, criando um usuário. Perfeito, pessoal. Olha lá. Agora, o que nós vamos fazer? Retornei esse registro, retornei o meu usuário, né? Não é nem registro aqui, pessoal, errei. Aqui é usuário, ele que é a chave do nosso problema. Então, o carrega usuário vai me devolver um objeto que possui um usuário com esse código. E agora, no nosso listar usuário aqui, pessoal, vamos voltar lá em cima. O que eu vou fazer? O
usuário vai receber aqui, ó, quem? O carrega usuário. Então, aqui eu vou chamar o nosso carrega usuário. E onde vai estar o código do usuário, pessoal? Ele vai estar dentro do nosso vetorzinho get, na posição code. Só para verificar, olha lá, ó, code, que é o retorno. Então, pronto. Então, aqui dentro da variável usuário, eu possuo já um usuário. Um objeto, né? Ela representa um objeto usuário para mim. Maravilha, pessoal. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu tenho que fazer a seguinte coisa. Olha lá. Eu tenho que preencher o meu formulário. Eu poderia ficar fazendo um monte de validação se a operação for inserir, eu preencho um valor, se não, eu preencho outro. Agora um detalhe, vamos olhar aqui, ó, no nosso usuário. Cadê? Na nossa classe usuário. O construtor da classe usuário, ele pega valores em brancos, ó, tanto para o nome, para o e-mail, para o login e para a senha. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha lá que legal. No nosso listado usuário, eu não vou usar um objeto do tipo usuário quando eu for alterar um registro. Então, antes disso, ó, eu vou criar aqui em cima uma variável chamada usuário, que vai receber um novo usuário. Pronto. Então, a variável usuário vai possuir o que, pessoal? Um registro em branco. Ó, todos os campos do objeto usuário vão estar em branco. E o código vai ser 0. Se por um acaso ele entrar dentro do alterar, ó, o que eu estou fazendo com a variável usuário? Eu estou criando ela novamente. E agora os seus valores vão ser diferentes de campos em brancos ou código 0. Então, aqui no nosso formulário, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar o campo value, que é o campinho, que é a propriedade que exibe o valor da caixa de texto ou de qualquer elemento do formulário, né? Vamos dizer assim. Então, aqui dentro, eu vou dar um eco em quem, pessoal? Ó, vou abrir um código PHP dentro do value. E vou dar um eco, ó, na variável usuário setinha. Então, aqui eu vou pegar quem? O nome, get nome. Então, aqui usuário, get nome. Pronto. Essa é a ideia. E vou fazer a mesma coisa, pessoal, para quem? Para todos os outros campos. Então, no caso do e-mail, a mesma coisa. Vou criar um value e vou dar um get e-mail. Vou pegar o login. Cadê o login aqui? E também vou dar um get login. Vou pegar a senha e vou dar um get senha. Pronto. Perfeito, pessoal. Então, o que vai acontecer? Quando eu rodar o meu programa, vamos ver se vai funcionar essa primeira alteração. Vou vir aqui em cadastro, usuário. Olha lá. Ele deixou os campos em branco. Por quê? Porque, pessoal, como não tinha nada, ele deu um eco, ficou o valor em branco. No caso do login e da senha, ele fica já com login e senha aqui marcado por conta do
Google Chrome, que armazena valores, e quando ele vê um formulário que tem aqueles mesmos nomes, os campos, ele já preenche para você. Então, como eu utilizo formulários com login e senha, ele já preencheu para mim aqui esses dois campinhos, mas senão ia ficar em branco também, tá? Então, olha lá o que nós fizemos. Nós pegamos aqui o nosso formulário e demos um eco no value, mostrando o que tinha, ou melhor, pegando as propriedades do objeto usuário e colocando dentro de value, por meio do eco. Então, isso foi o que nós fizemos. Porém, ainda nós não finalizamos, pessoal. Por que não finalizamos? Porque ainda eu não, vamos dizer assim, nós acabamos preenchendo, colocando valores no formulário, mas vocês não conseguiram ver ainda a questão do alterar, como vai funcionar, tá? Por quê? Porque ainda nós não, vamos dizer assim, alteramos nada. Mas se eu clicar aqui, ó, vamos fazer um teste. Olha lá o que acontece com o nosso formulário. Os valores vão estar preenchidos. Por quê? Justamente por conta do nosso if que nós colocamos aqui, ó. Se a operação for alterar, eu vou alterar o conteúdo do usuário e eu estou mostrando o que dentro do meu formulário de login, dentro do meu formulário do usuário, os valores do objeto usuário. Então, aqui ele mostrou o nome, o e-mail, o login e já preencheu a senha antiga aqui dentro. Então, todos os cadastros. O que está faltando agora, pessoal, é justamente o botão, ó. Porque se eu clicar em inserir, ele vai criar um novo registro com os dados que está aqui dentro. Então, no próximo vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o botão alterar no nosso formulário. Quem gostou, pessoal, dê um like, compartilhe o nosso vídeo, deixem os seus comentários, pessoal. O comentário é muito importante para saber se o vídeo está de acordo, o que está errado no vídeo, se vocês estão entendendo. Então, coloquem um comentário, mesmo que o comentário seja positivo ou negativo. Então, obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.